Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Excel, né? Bem, hoje nós vamos aprender um assunto que é funções. Como que nós vamos trabalhar com funções no Excel? Funções no Excel, tá? São determinadas fórmulas prontas, pré-formatadas já, né, que existe aí no Excel. Existem vários tipos de funções para das mais variáveis tipos de cálculos que você precise. Para você acessar, você pode vir aqui, ó, inserir função, nesse botãozinho, se você clicar aqui em cima, ele mostra todas as funções aqui, ó, se você for aqui, ó, tem uma, por categoria, né, por categoria dá para você filtrar um pouco. Tem as mais recentes usadas, que geralmente eu uso nas aulas. Tem aí da área financeira, de data e hora, de assuntos, funções da área estatística, enfim, tem várias funções. Vou colocar tudo aqui para vocês visualizarem. Então, se eu rodar aqui, ó, tem muita função, né? Vamos aprender todas? Não dá tempo até. Né? Mas as mais utilizadas, as mais comuns, eu vou passar para vocês. E sempre cada função tem um nome, né? Então, olhem só, uma que nós vamos aprender agora. Soma, deixa eu pesquisar aqui. Soma, se ele vai achar para mim. Aí, achou, né? Que é uma que nós vamos aprender hoje. Então, ela sempre tem um nome. Aqui embaixo, ele te mostra como que é o formato, né? Como que você vai inserir aí e o que ela te traz de retorno, o que ela faz. Né? Então, soma todos os números de um intervalo de células. Então, toda vez que eu preciso fazer uma somatória de um intervalo dos números que estão contidos dentro de um intervalo de células, tá? Eu uso essa função soma. Então, vamos lá. Sempre, ele deu ok aqui, mas eu vou cancelar porque eu vou fazer aqui na nossa planilha, né? Então, sempre que você for usar essas fórmulas, né, prontas, essas funções, tá? Você coloca o igual e depois o nome delas. Bem, vamos usar essa soma. Vamos supor que eu queira somar aqui essa planilha que vocês irão fazer para mim, tá? Deixei ela aqui pré-formatada já para agilizar um pouco. Aqui vamos imaginar que seja uma tabela de vendas, né, dos funcionários de uma determinada empresa. Então, por bimestre, né, você tem aí o total de vendas de cada funcionário. Vou colocar aqui em valores monetários para ficar mais fácil. Pronto. Tá? Então, vamos imaginar que no primeiro bimestre, o Ângelo, o seu total de vendas, né, de produtos, enfim, foi em torno de R$ 2.200. E eu quero saber qual foi a sua venda anual, né, que é o total de vendas aqui. Então, como que vocês iriam fazer? Né? Eu vim aqui, colocava igual, clico em cima do 10.200, depois mais 9.200, mais 8.425, mais o último aqui de 12.380. Opa, mas professora, deu errado aqui? Não é que deu errado, é que eu não estou conseguindo visualizar o resultado, tá? Se você clicar duas vezes ou clicar e arrastar aqui na coluna, né, dimensionar aqui o tamanho da coluna, você abre mais o espaço, né, e você consegue visualizar o resultado. Então, aqui o total foi 40.205. Tudo bem. Bem, aqui foi fácil, porque eu só tinha 4 células para fazer a soma. Mas imagine a seguinte situação, se vocês tivessem aí 20 células para somar, 20 valores, né, diferentes, né, em 20 células diferentes para ficar somando. Né? E essas células são sequenciais. Como que vocês iriam fazer? Iam clicando um a um? Não, dava muito trabalho. Né? Vai dar muito trabalho. Então, tem uma forma mais fácil. Usar a função. Então, como eu vou usar a função, eu vou colocar o igual, soma, abro parênteses. Aí ele mostra ali, ó, a dica, né, para colocar os números, né? Então, quem eu quero somar? Bem, eu vou colocar o 10.200, certo? Que é onde eu vou começar a somar. E como é uma sequência, né? Tá aqui nessa mesma linha, eu vou falar para ele que ele vai somar essa sequência de valores desta linha, colocando o 2 pontos.
Dois pontos na sintaxe, né, de funções no Excel quer dizer até. Então, some de B4, dois pontos, até, aí eu clico agora em cima aqui, ó, da última célula que eu quero somar. Até E4. Então, olhem só, em vez de eu ficar, então, colocando, né, célula a célula, o endereço de cada uma, não, eu coloco a célula inicial, que eu quero somar, dois pontos, até a célula final, o endereço apenas da última célula que eu quero somar. Como é uma sequência, tá vendo que ele já coloca para mim aqui, ó, ele já entendeu que ele vai somar essas 4 células na sequência. Bem, fechei o parênteses, porque eu já terminei minha função, dou Enter. Pronto, fez o cálculo. Então, aqui eu vou fazer novamente. Igual, soma, abro parênteses, clico em cima da primeira célula, dois pontos, clico em cima da última célula, fecho parênteses. Então, some de B5 até E5 e dou Enter. Tá? Bem, é o mesmo cálculo para as outras células, não é? Posso copiar a fórmula, fazer aquela cópia relativa, né? Posso. Venho aqui, ó, clico, seguro apertado e arrasto, certo? Até o final. Pronto, né? Fiz aí o cálculo da soma. Fiz o cálculo aqui da soma, agora vamos ver a média. A média, pela regra geral lá da matemática, é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então, eu teria que somar, né? Bem, a soma eu já tenho aqui. Depois, eu tinha que dividir pela quantidade de termos. Então, bastaria eu clicar em cima aqui do 40.000, né? Dividido por quantos termos eu tenho? 4. Não tá cabendo de novo, vou aumentar aqui. Pronto, né? Coube aqui, ó, certinho. Né? Então, a média de vendas aí do Ângelo durante o ano foi R$10.051, R$10.051, perdão, e 25 centavos, tá? Bem, poderia fazer com uma função? Sim, pode. Vou apagar aqui, ó. Tem uma função chamada média. Põe um acento, tá, gente? Senão não funciona. Média. Novamente, clico em cima da primeira célula que eu quero que faça aí, né, a média, dois pontos, até a última célula. Então, qual é a média, né, de valores, né? Quais os valores que eu quero tirar a média? Bem, é essa sequência aqui, tá? Então, faço ali, fecho o parênteses, dou Enter. Pronto. É o mesmo cálculo para os demais? Posso fazer a cópia? Posso, mas eu vou repetir aqui, gente, só para vocês recapitular. Igual, média com acento, que é a função média, clico no primeiro valor, dois pontos, clico no último valor que eu quero do intervalo, retirar a média, obter a média, dou Enter. É o mesmo cálculo para os demais? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Puxo, clico, seguro apertado e arrasto. E pronto, ele já fez a sequência para mim, tá? Bem, aqui, ó, eu fiz a somatória pelas linhas. E se eu quiser pelas colunas, tem como também? Sim, tá? Ele, o valor de início, do endereço do início da célula, né, da primeira célula, e o endereço da última célula, ele já reconhece. Então, olhem só, soma. Eu quero somar aqui, né, do Ângelo, né, até, dois pontos, a Catarina. Eu clico no último aqui. Ele já vai entender para mim que eu quero somar essa sequência aqui de colunas. Fecho o meu parênteses, dou Enter. Pronto. Ele também fez a mesma somatória, né, sequencial na coluna. Então, eu consigo fazer a somatória por linha e a somatória também por coluna na sequência. É o mesmo cálculo para os demais? Sim, eu posso copiar puxando aí para a direita, né? Copiando nas linhas? Posso. Clico, seguro apertado e arrasto. Ele vai puxar os cálculos. Se você clicar aqui em cima, ele vai... Eu vou apertar aqui F2, tá? Opa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não. Ele não tá pegando aqui no meu. Bem,
Se ele não vai, eu quero pegar um. Ele não tá pegando. Aí, pegou. Isso que eu queria. Apertar F2, gente, ele mostra aí o que tá acontecendo. É isso que eu queria mostrar. Então, tudo bem, eu fiz o cálculo aqui, né, da soma, usei a função soma aqui na coluna B. Eu fiz a cópia, né, das fórmulas, cliquei, escolhi, apertar e arrastei, puxei. Ele também automaticamente reconheceu que ele teria que trocar de coluna e fazer a soma aqui também usando a função soma. Então, o Excel, ele é muito bom por causa disso, né? Você consegue preencher, fazer cálculos de forma muito rápida, né? Ele automatiza aí a sua planilha, tá? E facilita aí o seu dia a dia também, fazendo com que os seus cálculos você execute de forma mais rápida, tá? Bem, tem as médias das vendas, mesmo caso, né? Vamos usar aqui média, função média. Eu clico na primeira célula que tem o valor que eu quero obter a média e 2 pontos, clico na última célula, fecho parênteses, dou Enter. Quero copiar para as células ao lado, clico, seguro apertado e arrasto. Pronto. Lembrando, é nesse daqui, ó, quando você passa o mouse, né, em cima desse quadradinho e o seu cursor fica com uma cruz mais fina, que você vai clicar, segurar, apertar e arrastar para copiar a função, né? Copiar aí a fórmula, tá? Bem, consigo também, aqui eu vou trabalhar agora com outras funções, né? Aqui eu trabalhei com a soma, trabalhei com a média, aqui também com a função soma, função média. Tem uma função muito interessante que ela te retorna o maior valor de um intervalo. Se vocês olharem aqui, ó, qual que é o maior valor? 10.200, né? E se você tivesse aí uma planilha com 300 funcionários, né? Batendo o olho, você não consegue ver qual é o maior, qual é o funcionário que vendeu mais, enfim, né? Qual que é o maior valor vendido. Então, tem uma função que chama igual, ó, máximo, tá? Que você também clica no primeiro valor do intervalo que você quer analisar e clica no último valor do intervalo. Então, fica assim. O endereço da primeira célula, B4, 2 pontos, permanece o 2 pontos, que é o até, e você coloca o endereço da última célula do intervalo, que no caso aqui é o nosso B9. Fecho o parênteses, dou Enter, ele te retorna o 10.200. Vou fazer novamente aqui, tá, gente? Para vocês entenderem. Igual, máximo com acento, tá? Clico no primeira célula do intervalo, 2 pontos, clico na última célula do intervalo, C9 no caso ali, fecho parênteses, dou Enter. Ele retorna aqui os 9.200. Quero copiar a função, o cálculo, né, para as outras células? Clico, seguro apertado e arrasto. Pronto. Menor venda também é o mesmo sistema, tá? Vou clicar aqui, só que a função agora é mínimo, né, com acento. Clico aqui no primeiro, 2 pontos, clico na última célula do intervalo, fecho parênteses, dou Enter. Ele te retorna aí a menor venda aí, ó, de 3.700. Vou fazer novamente aqui, né, para vocês observarem. Então, igual, M, mínimo, né, mínimo com acento. Clico na primeira célula, 2 pontos, clico na última célula, fecho parênteses, dou Enter, ele te retorna aí o menor valor deste intervalo, que no caso, 3.200. Clico, seguro, apertado e arrasto, ele te volta aí todos os valores, copia, né, a função, né, o cálculo, e retorna aí o menor valor desse intervalo e também desse. Bem, última função, né, para vocês trabalharem, tá? É uma função que se chama conte ponta valores, tá? Assim, ó, conte ponto valores, tá bom? Esse conte ponto valores, ele vai do intervalo que você indicar para ele, por exemplo, aqui, ó, quero esse intervalo aqui que eu já vou explicar. 2 pontos a esse, né? Essa função, ele vai te retornar
quantas células estão preenchidas. Pode estar preenchida aí com números, pode estar preenchido com letras, né? Então, por isso, conte ponto valores, conte os valores, né? Então, ele vai te retornar um número de células preenchidas. Por que que eu estou usando ali? Porque eu quero saber a quantidade de vendedores que eu tenho. Né? Se eu tenho aqui, eu não sei quantos vendedores eu tenho, né? Então, eu uso essa fórmula, coloco dentro do intervalo e ele faz o cálculo para mim, né? Coloquei aqui que eu quero contar os valores, né, de A4, 2 pontos, até, né? Que é aqui, ó, 2 pontos, A9. Do Enter, ele me retorna o valor 6. Quer dizer que eu tenho 6 funcionários ali, né? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu tenho 6 células preenchidas, 6 nomes de funcionários. Então, por isso que ele te retornou o valor 6, né? Então, essas são as funções que eu passei para vocês. Então, aqui nós temos a função soma, a função média, temos aqui a função maior, né, que retorna o maior número de um intervalo, que é o máximo, e essa função aqui, que é o menor, né, que retorna o menor valor de um intervalo, que é o nosso mínimo, tá bom? Pessoal, vocês terão que fazer esta tabela para mim, né, postar lá no Teams, do jeitinho que eu fiz aqui, mostrei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato comigo, tá? E até a próxima!